Boa tarde. Hoje nós vamos falar, digo nós porque eu quero a participação, gostaria de ter a participação de vocês, falar um pouco sobre, mas o contexto é o que seria raça e o que seria racismo. Para muitas pessoas, a raça e racismo é a mesma coisa, mas é bem diferente. Por quê? Porque se a gente parar para analisar, a raça ela não cria racismo. Agora, o racismo é que se criou-se as raças. E daí a gente vai ter desde a raça branca, da indígena, da negra, do mestiço. Isso faz com que a gente comece a induzir, começar a ver o outro diferente. Então, quando a gente passa a viver em uma sociedade, onde essa sociedade ela se manifesta de forma diferenciada, a gente poderia dizer assim, qual é o meu diferencial? De fato, eu tenho que respeitar o outro. Por quê? Porque o outro é branco, porque o outro é negro, porque o outro é mestiço, porque o outro é indígena. Nós moramos em um país, o Brasil, que nós vivemos, e mais de a metade da população é uma população, 53% da população brasileira corresponde de cor negra, né? Ela é negra. O que quer dizer com isso? Que mesmo morando em um país que mais de sua metade da sua população é negra, a gente ainda vê, ainda hoje, o racismo sendo predominado. E é triste a gente conviver em uma sociedade que as pessoas passam a ter distinção, a viver ironicamente com o outro, como se o outro não fosse nada. Certamente alguém de vocês pode me questionar e pode me dizer, mas existe, eu não sou racista. E ser racista não significa simplesmente você olhar para o outro e agredi-la verbalmente, com palavras, com xingões. Talvez alguém aqui já deve ter se deparado de ter chegado em uma determinada repartição e ter, por exemplo, eu cheguei no consultório médico, entrei e eu tive aquele choque. Por quê? Mas o médico ele é negro. Então isso também é racismo. Eu fui procurar um advogado, quando eu cheguei lá, o advogado era negro. Isso também é racismo, né? Então ser racismo não é a pessoa passar na rua e estar ali agredindo verbalmente, dizendo para aquela pessoa, olha, passou um negro, olha a negra do cabelo duro, olha fulano, e soltando ironicamente aquelas palavrinhas que ofende, que machuca aquela determinada pessoa. E a gente está vivendo isso basicamente dentro de uma sociedade que ainda depois de muito tempo, talvez um bom percentual de pessoas aí não saibam, mas o Brasil ele foi o último país ocidental a abolir a escravidão. Então, nós somos ainda novato naquilo que se deveria ter sido primordial. Hoje a gente ainda vê pessoas, e nós tratamos pessoas de cor negra como se ela fosse pessoas, ou que ela ainda não fosse pessoas. Porque o racismo está dentro de mim. Possa ser que eu venha respeitar, talvez, alguém, porque eu sei que existem leis
que vai me punir, mas o racismo ele pode estar dentro de mim diretamente conectado. A gente sabe que o Brasil, hoje, a chance de um negro ser alfabetizado, tá? É 5 vezes dele ser não alfabetizado, é 5 vezes maior do que um branco. Então a discriminação é bem maior para as pessoas de pele negra no nosso país. E ainda existe mais. Às vezes, quando a gente se depara, que a gente diz assim, mas eu não ensino, ninguém nasce preconceituoso. Uma criança não nasce preconceituosa. O convívio dela é que faz com que aquela criança, ela vá crescendo e ela se torne um cidadão preconceituoso. No convívio que ela vai ouvindo, que ela vai se erguendo, que ela vai se estabelecendo. E como é que eu vou perdendo o meu respeito, a minha dignidade, deixar de tratar a outra pessoa, que é um ser humano, tão quanto eu, só porque ela tem uma cor diferente? Nós somos tão racistas, nós aderimos àquela cultura europeia que, por exemplo, quando lá em 1500 os portugueses chegaram aqui no Brasil para colonizar o nosso país, trouxeram sua cultura religiosa e implantaram, desenharam, né, Jesus Cristo. Vê como que é o perfil de Jesus. Olha o perfil de Jesus. Olhos azuis, cabelos longos, castanhos, pele clara. Quer dizer que os europeus, eles traçaram fisiologicamente aquilo que eles aderiam, que eles tinham, né? A sua cultura, ao seu povo, a cor da sua pele, o seu estilo. Mas onde Jesus nasceu? No Ocidente. E a gente sabe muito bem como que é o cabelo dos orientais. Que cor é os olhos dos orientais? Que cor é a pele? O cabelo? E Jesus, diz a Bíblia, que ele se fez homem e habitou entre nós. E se Jesus fosse negro? É uma pergunta. E se Jesus fosse indígena? Mestiço? E daí? Nós íamos tratar ele com indiferença porque ele teria uma cor de pele diferenciada? Não, lógico que não. Então a cultura faz com que nós criamos, estabelecemos algo que nos torna pessoas insensíveis. E nós não deveríamos agir com essa insensibilidade do dia a dia. No Brasil, 80% da população, elas são ricas. 80% do total. Quer dizer, aquelas que são mais ricas são aquelas que têm pele branca. Se você dizer assim, mas isso é bom, isso é pouco, o último censo do IBGE de 2019, calcula-se a população do Brasil em torno de 214 milhões de habitantes. Eu divulgando esses dados em cima do censo do IBGE de 2019. Nós já estamos em 2020. Certamente esses dados vão ser atualizados. E daí, a gente vê, se o Brasil hoje já está ultrapassando
mais de 214 milhões de habitantes e mais de a metade da sua população é de cor negra, porque existe uma minoria dessas pessoas ocupando cargos públicos como juiz, ministros, senadores, deputados federais, ministros executivos, porque existe tão poucos. De todo o total de juízes que ocupa a escala federativa, de todos, apenas 15,4% são juízes, que quer dizer de cor negra. É um índice muito baixo. Ministro do Supremo, zero, nada. E aí, como se explica tamanha, não é? Insatisfação, racismo para com isso? Quando a gente vê, por exemplo, hoje o Senado Federal, apenas 30% do total de senadores são negros. 20% dos deputados que ocupa lá em Brasília, 20% são negros. E daí, e os ministros executivos, zero, não existe. E a gente vai fazendo um rodízio, se estabelecendo e analisando e dizendo em que país eu estou vivendo. Em que país eu estou vivendo? Porque as pessoas ainda tratam tão mal o outro por apresentar uma característica fisiológica diferente, ou porque não é igual à minha. E daí vem inúmeras perguntas que nós poderíamos observar, analisar no dia a dia e não agir. Diz a ONU que o Brasil é o país mais racista do mundo. E olha, quem fala isso é a ONU. Para quem não sabe o que significa ONU, a sigla ONU é a Organização Nacional das Nações Unidas. E quando a ONU ela faz esse debate e diz que o Brasil é o país mais racista do mundo, ele ocupa o primeiro lugar em discriminar, em tratar com desigualdade o outro que tem uma cor da qual eles consideram não compatível com a deles, que é a cor negra. 70% das pessoas que dependem do SUS, 70% das pessoas que dependem do SUS são pessoas de pele negra. Imagine você. Como é que pode, em um país com uma dimensão da qual eu já fiz citações, é muito alto o número de pessoas que procuram o SUS, sendo que essas pessoas são negras. Esses dados todo que finca mostra que é necessário haver uma política pública, que eu acho, não é, que está faltando, para que essas pessoas elas não tenham preferencial, mas que elas tenham igualdade. Não é dar preferência à cor
ao negro, ao branco, ao indígena, ao mestiço. É da igualdade. Não diferenciar. Essa diferenciação vai tornar cada vez mais o nosso país um país racista. Mas, professor Noé, quando o senhor fala de raça e racismo, e eu disse no início, quem criou as raças foi justamente o racismo. O racismo que criou as raças, que separou o branco, o negro, o indígena, o mestiço. E começou a dar rótulo, criar rótulos. E isso daí a gente sabe que não é legal para uma comunidade da qual a gente convive hoje, uma comunidade, a comunidade ou Estado de direito. Se eu perguntar para vocês, mas o Estado é uma entidade? O Estado é uma entidade. E nós, querendo ou não, nós estamos focados, ligados ao Estado. Por exemplo, a escola pública. Eu dou aula em escolas públicas, mas tanto escolas públicas quanto escolas privadas, particulares, elas estão ligadas às diretrizes de base do Estado. E isso são trabalhados, esses requisitos. E é interessante, né? Que a gente chega na escola e a gente se depara, eu, por exemplo, iniciando-se as aulas, início de aula do ano letivo, e a gente se depara com muitas cenas de crianças que elas chegam dentro da sala de aula, criança lá do 6º ano, 10, 11 anos, e ela já vem com um conteúdo, com uma ideologia, tratando de forma incoerente, malvada, mesquinha, maldosa, o seu colega, porque ele se vê como um grau de superioridade, porque ele é de cor branca, e ele tem um coleguinha lá na sala que ele considera negro, e que para ele, por ser negro, é desprezível, e que não pode participar do ciclo de amizade dele ali. E isso é muito terrível para nós, professores. E nós não podemos permitir. E nós temos que criar um meio, um caminho, para que aquele cidadãozinho ali, ele não possa ver com diferença o seu colega porque é de cor negra. Porque eu tenho que criar uma metodologia, eu tenho que passar uma metodologia para que aquela criança ela possa saber e tratar o seu colega de forma igual. Da mesma forma, aquele de cor negra tratar o de cor branca igual. Aí eu volto ao início. Geralmente o racismo ele já está impregnado dentro da nossa mente. E eu, como professor, tenho que começar a tratar isso agora, porque eu não posso ver um aluno meu que está lá na sala de aula tratando mal o seu colega e eu apenas lá, de mão posta, fingindo que nada está acontecendo. Eu tenho que criar, eu tenho que aplicar a minha metodologia para que aquilo seja moldado, modificado. Porque a criança, ela não nasce racista, ela se torna racista no convívio familiar e social dela. É diferente. Então daí eu vou fazendo com que todas aquelas situações possa ser costurada, melhorada no dia a dia, naquilo que eu vou
com a minha praticidade, no convívio social, porque eu não frequento apenas a escola, porque algumas situações, elas são doloridas, elas mexem, elas comovem. Quantas vezes a gente escuta piadinhas, por exemplo, preto correndo é ladrão, parado é suspeito. Eu já ouvi isso inúmeras vezes, pessoas falando isso. Cara, quando a gente usa dessas atitudes para com o outro, nós estamos sendo desumanos. Como é que uma pessoa, eu vou julgar, subjugar um ser humano por causa da cor da pele dele ou dela? E as minhas frases, minhas piadas, minhas formas de como eu estou tratando aquele grupo, aquelas pessoas, está machucando. E isso não convém. E isso não convém. Eu tenho que modificar. Eu tenho que conversar. Eu tenho que chegar para os meus filhos, sensibilizá-los, mostrar para eles que tão quanto todos os colegas que estão ali na escola, na sala de aula, são seres humanos e que a cor não vai modificar o sentimento, o respeito, a dignidade, para que eu possa ser de fato um ser humano diferencial. Se eu não respeitar o outro pela cor, eu estou perdendo a minha própria essência. Eu estou perdendo a minha própria identidade. Porque eu tenho que respeitar o outro e eu tenho que ensinar o outro a respeitar o outro da forma como que ele é. A cor dele merece o meu respeito. E temos que parar com essas ideologias, porque são essas ideologias que destroem o ser humano, que acabam o ser humano, que consomem o ser humano. E a gente não vai perder isso aos poucos. A gente está perdendo isso aos poucos. E isso não é legal. Tem alguns comentários aqui. Rosilene Oliveira, né? Rosilene Oliveira, lindas palavras, um mestre em sabedoria, sempre ajudando o próximo. Obrigado, meu anjo, que deveria ser um mestre. Rosângela Alves, boa tarde, Rosângela. Jusilene, Maria Thaisa, né? Adriana, Edith, tá? Então, obrigado pela participação de vocês, pelas dúvidas, né, que vocês vão tirando no dia a dia. Mas isso é importante, a gente ter esse conhecimento e nós irmos passando pouco a pouco um para o outro. O mais importante é termos a convicção, porque essa convicção nos estabelece relativamente dentro de um país processual, né, democraticamente, que ele vem crescendo. E eu acho interessante quando a gente fala assim: mas eu sou democrático, eu posso falar o que eu quero. Mas a democracia, ela está justamente para que nós possamos respeitar o outro. Não é para desrespeitar, não é para tirar o direito do outro, né? Então, quando eu não respeito o direito do outro, eu estou infringindo, eu estou ali tentando demonstrar para ele que, de fato, eu não estou não só conectado às leis e diretrizes de base, mas também perdendo a essência de humano da qual que eu sou. Alguém me perguntou aí, quando eu disse 70% das pessoas que dependem do SUS são pessoas de pele negra. E a siglazinha SUS significa o que, professor? Sistema Único de Saúde, tá? Então, esse sistema, ele é aquele que atende a população brasileira, que dá direito a eu,
a você chegar em um hospital, em um posto de saúde, e daí ser atendido, ter médicos e ter remédios profissionais, ter todo o atendimento, todo o aparato. Então o Sistema Único de Saúde faz isso. Rosilene Oliveira, foi o professor do meu filho e sempre será meu mestre, aprendido muito com você. Obrigado, meu amor, pelas suas palavras também. Edith, parabéns, e é com essa educação que você faz um exemplo. Olá, Ivan do Camará, está digitando ali, mais uma boa tarde para você. E daí a gente vamos vendo, pessoal, uma prévia aqui, né, quando os meus colegas eles fazem essa articulação de nós termos um contexto da qual é necessário termos essa conexão, porque a raça é diferente do racismo, e o racismo ele não pode estabelecer. Isso é sério, não é? Isso é sério, a gente não pode levar em conta que não existe, que é simplesmente uma brincadeirazinha, que meu filho vai para a escola, mas não quer ter amizade com uma pessoa, com uma criança de pele negra, que eu vou no ônibus público, se entrar uma pessoa de pele negra, eu não quero estar perto. Isso é ridículo, pessoal, tá? Nós temos que ver o ser humano como todos, certo? Então, por exemplo, se você pegar ovos de aves, né? Existe uma variedade de ovos de casca que é composta calcificada, por exemplo. A maioria dos ovos de aves, a casca são brancas, mas existe ovos com a cor marrom, existe ovos com a cor averdeada. Seja qual for a cor da casca do ovo, quando você partir, a clara e a gema é tudo igual. Significa que nós somos iguais, que não existe pessoas diferentes, que não existe pessoas da quais pode ser melhor ou pior do que eu. Igualdade social. E isso tem que ser respeitado. Então, Alice, Kênia. E daí quando eu respeito o outro, faz com que todo o meu universo ele se propague, ele não seja delimitado. Então daí eu vou fazendo com que todo esse contexto social, né, cultural, seja somático e que eu tenha uma qualidade de vida bem melhor e bem estável. Outra coisa, quando eu falo sobre o racismo, é que nós devemos, sobretudo, observar uma ligação de pessoas que são bem predominantes, atuantes naquilo que ela exerce. Existem as pessoas que ocupam cargos públicos e privados, empresas, e que elas dão muitas ou poucas oportunidades para as pessoas que deveriam obter, né? Se você chega em uma empresa privada, por exemplo, você vai ver o número de empregados que trabalham naquela empresa, o quantitativo de pessoas ali que trabalha para aquela empresa, que poderia ser 50%, a metade, né? Não dá, mas em cada grupo de 10 pessoas, você vai encontrar uma pessoa de cor negra trabalhando naquela empresa. Me parece que aquelas pessoas, elas são tratadas de forma, né? Como eu falei no início, incapacitada. E aí? As pessoas hoje de cor negra são tão quanto capacitadas
Então, quantos as brancas, as indígenas, as mestiças, não importa. Não é minha cor que vai me induzir no meu caráter, no que eu sou, ou deixar de quem eu seja, do que eu faço, do que eu quero fazer. Quantas pessoas de peles brancas não porta o conhecimento de pessoas de pele negras ou assim como pessoas de pele branca também. Até porque eu não estou aqui para falar sobre um diferencial. Eu não estou focando aqui na pele branca, na pele indígena, no mestiço, nem no negro. O meu objetivo aqui é dizer não a uma inclusão de uma determinada raça que querem riscar, como se dissesse, não faz parte do mapa. Ela não participa, não interessa, não é gente. Ah, professor Noel, o senhor está falando muito, está dizendo que isso, mas o Brasil acabou isso. Não acabou. Eu encontro isso no dia a dia. Eu encontro isso na sala de aula. Eu encontro isso na rua. Eu encontro isso nas lojas, nos mercados, nas repartições públicas. Eu encontro isso no meu dia a dia, o racismo. Ou vocês acham que eu estou fazendo essa live, esse vídeo aqui simplesmente do nada? Mas isso é fruto daquilo que eu não comungo. Se o professor Noel hoje está falando, é porque ele não comunga por aquilo que ele está vendo, ouvindo do que está acontecendo. E eu não vou ver uma pessoa sendo discriminada, seja lá qual for o tipo de discriminação, e ficar calado como se nada não tivesse acontecendo. Eu não vou. Porque eu sou um ser humano igual a você. Entendeu? Eu não vou. Posso até morrer. Coisa certa, que um dia o Papai do Céu vai. Mas se for para defender um ser humano, eu vou defender. Se houver uma pessoa sendo agredida, seja lá de qual forma for, eu vou defendê-la. Eu vou lutar pelos seus direitos. Mas eu estou aqui para dizer para vocês que nós, humanos, não devemos apenas respeitar o outro, porque existe uma lei lá na Constituição que diz que se eu não respeitar, eu vou ser punido. Eu estou falando que eu tenho que respeitar a outra pessoa, porque ela é um ser humano tão quanto eu, igual a eu. Por isso que eu tenho que respeitá-la. Independentemente da sua cor. Porque todas as cores elas são lindas, todas as cores elas são bonita, negra, branca, parda, indígena, mestiça, todas são importantes. Então isso eu quero suscitamente dizer para vocês que a lei que nos permite, que nos estabelece esse padrão de regra, que diz é necessário que o Estado, que o município garante por lei esses direitos, mas nós temos que iniciar isso no nosso vínculo familiar, na nossa casa, conversando com os nossos filhos, conversando com nossa família. Talvez exista hoje crianças mais idealizada, mais sensibilizada de tratar bem o outro com a cor diferente do que minha avó, do que o meu avô. Existe pessoas hoje com mais idade que ainda elas são racistas, não diretamente, mas indiretamente na forma de falar,
de se expressar. Enquanto existem crianças que já são trabalhadas no seu contexto familiar e no contexto educacional, escolar, pelos seus professores. Existem professores excelentes, que além de transmitir os seus conhecimentos, eles transmitem também aquilo que é mais importante, que é a essência da humanidade, de chegar para o seu aluno e de mostrar, de sincronizar que é necessário você agrupar-se com todos que compõem essa sala. Se a minha sala tem 30 ou mais alunos, de primeira mão já observo ali as raças existente dentro da minha sala. E vou também perceber a questão do racismo já entre eles. Mas compete a mim fazer a inclusão de cada um deles. E não dispensá-los. E não deixar eles à toa, decepados. Ou deixando eles fazerem o que de fato eles querem fazerem. O que de fato eles pensam em fazer, que talvez os pensamentos da quais eles estão praticando, estão fazendo ali, não esteja, ao parâmetro, ao nível de uma sociedade civil e organizada. Então, obrigado pela participação e uma boa tarde.